Olá novamente, para você que me acompanha no meu canal, meu nome é Eduardo, que eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica que eu tenho feito, para me incentivar mais a ler mais a Bíblia. Hoje eu vou dar continuidade à leitura através dessa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo, a Mensagem. Ela é uma Bíblia em linguagem contemporânea. E eu vou ler a partir do versículo 35. A partir do versículo 35. Gênesis 35 diz o seguinte: Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros, e que desde então tem estado ao meu lado, aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho, em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alon Bacute, que significa carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, que significa calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante você será chamado Israel, que é aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou o Deus forte. Tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque agora dou a você, e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, que é a casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: Não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal-Eder. No tempo em que Israel vivia naquela região, Ruben teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos, os que ele teve com Lia. Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos que ele teve com Raquel, José e Benjamim, os que ele teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, e os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã-Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai, Isaque, em Kiriat Arba, a atual Hebron, onde Abraão e Isaque haviam residido. Isaque estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família. Gênesis capítulo 36. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elão, o Itita; Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu;
Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, Elifaz. Basemate deu à luz Reuel. Olibama deu à luz Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com a sua esposa Ada. Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Tímina, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Ameleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Zamá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, os chefes tribais de Jeus, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Oolibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom, e seus chefes tribais. Esses são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã: Uri e Emã. A irmã de Lotã era Tímina. Os filhos de Sobal: Alvã e Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai, Zibeão, para pastar. Os filhos de Aná: Dissom e sua filha, Oolibama. Os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes eram os chefes tribais dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã, chefes dos Oreus, segundo cada tribo da terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, na terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Haddad, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os Midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Haddad morreu, e Samlá de Masreca assumiu em seu lugar. Samlá morreu, e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Anã, filho de Aqubor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Haddad assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. E estes são os chefes tribais
da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus filhos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram: certo? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvaram-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Ruben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Ruben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue de nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Ruben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as suas roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos: o menino não está mais lá. O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: achamos isto. Olhe para ela, não parece a capa de seu filho?
Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho, um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as suas roupas em sinal de luto, vestiu-se com pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir mais ninguém. Dizia: irei para o túmulo ainda chorando por meu filho, e chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. Gênesis capítulo 38. Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engravidou e teve um menino chamado Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã, e teve mais um filho, a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Quizib. Judá conseguiu uma esposa para seu filho mais velho. O nome dela era Tamar, mas filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã: vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É a obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão, para que seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então Judá interveio e disse à sua nora: vá viver com seu pai na condição de viúva, até que meu filho Selá fique adulto. Então ele tinha medo de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi morar com o pai. Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminado o período de luto, Judá e seu amigo Ira de Adulão foram tosquear ovelhas em Tímina. Alguém disse a Tamar: seu sogro foi tosquear ovelhas em Tímina. Ela tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à entrada de Enaim, que fica no caminho para Tímina. A essa altura, Selá já havia crescido, e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: quero deitar com você. Ele não tinha a menor ideia de que falava com sua nora. Ela perguntou: como você vai me pagar? Ele respondeu: vou enviar a você um cabrito do meu rebanho. Ela retrucou: só se você me der alguma garantia. Que garantia você quer? Ela disse: seu selo, o cordão de identificação pessoal e o cajado que você carrega. Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo de Adulão o cabrito prometido à mulher, a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar: você sabe onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta aqui. Irá voltou para casa e informou Judá: não consegui encontrá-la. Os homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali. Judá disse: pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo, enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la. Cerca de 3 meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou a prostituta, e agora é uma prostituta grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos: tragam-na para fora e queimem-na viva. Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo, do cordão e do cajado? Judá reconheceu de imediato os objetos e disse: ela está com a razão. Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho Selá, e nunca mais se deitou com ela. Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No entanto, no momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora, e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: este nasceu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta, e o irmão foi quem saiu. Ela disse: olhe que brecha
olhe que brecha para sair, e deu a ele o nome de Pérez, brecha. Em seguida saiu o irmão com o fio vermelho na mão. Ele recebeu o nome de Zerá, que significa brilhante. Essa daqui foi a leitura de Gênesis até o capítulo 38, na Bíblia, a Mensagem. Agradeço por você estar me acompanhando e até o próximo vídeo.